Eu sou Carla Moreira, sou fonoaudióloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como estimular a atenção das crianças em casa, nesse período que os pais estão com elas, com brincadeiras e atividades que a gente tem em casa mesmo. Num vídeo anterior, a gente falou sobre as dificuldades de atenção e falamos um pouco sobre os 4 tipos de atenção básicos, que são a atenção focada, sustentada, alternada e seletiva. Nesse outro vídeo, a gente falou um pouco sobre atividades para atenção focada e sustentada. Nesse, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a atenção seletiva e alternada, que também são tipos de atenção muito importantes para a aprendizagem. Então, a atenção alternada, ela é a atenção que me faz focar a minha mente de um estímulo a outro sem perder o foco, sem perder a atenção. Então, é quando eu vou entre mais de um estímulo sem me perder. Por exemplo, eu consigo prestar atenção no que o professor está falando e fazer anotações. Cozinhar e falar ao mesmo tempo ao telefone. Isso é muito importante numa sala de aula, quando eu preciso ouvir o professor, fazer anotações ao mesmo tempo. A atenção seletiva é o que me faz não buscar informações irrelevantes, mas manter o meu foco só no que é importante. Então, por exemplo, está numa mesa conversando com amigos, mas não está observando nem prestando atenção na conversa das mesas que estão ao lado. Está numa sala de aula, ouvindo o que o professor fala, mas não está prestando atenção no barulho do ar-condicionado, na conversa do amiguinho que está do lado. Então, são 2 tipos de atenção que também são muito importantes para o estudante. E que a gente, nesse período que as crianças estão fora da sala, também pode estar estimulando em casa isso com brincadeiras. Então, vamos falar um pouquinho delas, tá certo? Dentro da atenção seletiva, o que a gente pode trabalhar, né? A atenção seletiva não é selecionar um item dentro de outros que a gente precisa. Então, dentro de algumas brincadeiras, o que a gente pode fazer? A gente tem algumas coisas que a gente pode imprimir facilmente pela internet, e uma delas seria essa atividade que vocês estão vendo aqui atrás, que é onde a criança vai selecionar algumas imagens. Ela tem que procurar dentro de uma imagem maior algumas imagens que estão aqui, né, do lado. Faz a criança manter o foco dela, buscar algumas atividades, alguns itens dentro de uma atividade maior. Estou selecionando visualmente. Dentro da atenção seletiva, a gente tem os estímulos gustativos, táteis, auditivos, visuais. Aqui eu teria uma atividade para uma atenção seletiva visual, onde eu estou buscando visualmente imagens menores dentro de um quadro, de um contexto maior. Tá? E aí a gente pode fazer isso com imagens que a gente pega na internet facilmente e imprime para a criança fazer em casa. Eu gosto muito dos livrinhos, aqueles livrinhos onde a gente tem imagens maiores, coloridas, onde a criança tem que procurar um personagem definido. Então, a gente define qual é o personagem que ela tem que procurar dentro de uma imagem grande e colorida, porque é visualmente mais interessante para a criança, mais estimulante. Tem um livrinho que eu gosto muito e algumas crianças têm em casa, que é o Procurando Wally, que é esse personagem daqui, maior, e que a criança tem que procurar dentro desse contexto de imagens muito coloridas, né, e muito parecidas, e faz a criança passar muito tempo ali procurando. É uma atenção seletiva visual. Então, veja, a gente está até aqui trabalhando com o que a gente tem em casa, com o que a gente consegue buscar dentro da internet, imprimir, fazer facilmente para trabalhar. Dentro dessa atenção seletiva, a gente falou até aqui, mostrou algumas imagens dessa atenção seletiva visual. Né? Mas se eu quiser trabalhar a atenção seletiva gustativa, né, que é uma outra coisa que também pode estimular muito a criança e ter umas atividades muito interessantes. O que eu posso fazer? Eu posso fazer com essa criança atividades com comidinhas.
com coisas que ela gosta. Por exemplo, eu posso colocar para ela uma bandeja na frente com coisinhas que ela já está acostumada e que conhece, os sabores. Frutas diferentes, frutas cítricas, frutas mais doces, balas, bolachinhas, coisas que ela conhece. E usar esses tapa-olhos que a gente tem em casa para dormir, né? Coloca na criança e vai colocando na boca pedacinhos para ela tentar descobrir o que é que foi colocado na boca dela, se era uma fruta, que fruta era, se não era fruta, o que é. Aí eu estou trabalhando a atenção seletiva gustativa. Se eu quiser trabalhar a atenção seletiva tátil, que é um outro tipo de atenção seletiva também, eu posso trabalhar também com o que a criança já tem em casa de brinquedos e colocar dentro de uma sacolinha. Então, aqui eu tenho uma sacola de tecido, onde a criança não vê o que está dentro. Eu vou mostrar a ela antes os itens que eu coloquei. Então, eu posso colocar aqui itens, por exemplo, como um boneco, um lápis, uma rodinha, um carrinho. E aí eu vou colocar o que eu for achando em casa e for de conhecimento dela. Vou colocar aqui no saquinho, vou fechar, vou colocar a mão da criança dentro. E vou pedir a ela que procure para mim. Me dá o carrinho. E a criança, sem olhar, vai ter que procurar aqui com a mãozinha dela, achar o carrinho e me entregar. E aí eu digo a ela, pega para mim a chave que está aí dentro da sacolinha. Ela vai ter que achar aqui a chave, entregar para mim. Então, eu posso colocar coisas muito fáceis, muito diferentes e coisas muito parecidas. Lápis, pincel, coisas que são muito próximas à medida que a criança vai evoluindo. Eu estou trabalhando a atividade seletiva tátil com ela. Então, dentro da atenção seletiva, eu posso brincar aí com várias coisas que essa criança tem dentro de casa. Vê que a gente não precisou buscar nenhuma atividade, nenhum material de fora. Mas dentro da atenção alternada, o que a gente pode fazer? Eu gosto muito de trabalhar com os circuitos, que também a gente faz com os materiais dela e com brinquedos. A atenção alternada é manter o foco em mais de um estímulo sem perder essa atenção. Então, eu posso fazer com mais de um brinquedo, onde ela vai e volta nesse brinquedo sem perder onde ela estava, o que ela estava fazendo. Aqui eu tenho uma imagem com 3 brinquedos, mas a gente pode começar só com 2. Então, a criança faz um e outro e volta. Então, ela começa a fazer um brinquedo e eu digo a ela, parou, vai para o próximo. Ela vai para o próximo brinquedo. Antes dela terminar aquele, eu digo, volta, ela vai para o outro. E eu digo, volta de novo, ela vai para o outro. Então, ela vai entre um brinquedo e outro, sem perder o foco. Ela tem que lembrar o que estava fazendo. Aqui eu estou trabalhando tanto a atenção alternada, quanto a memória também, que aí é um item para a gente conversar num outro momento, sobre a memória, tá? Mas veja, aqui eu podia estar trabalhando, por exemplo, com a leitura de um livro e a montagem de um quebra-cabeça. Então, a criança lia uma página, montava um pouquinho do quebra-cabeça. Lia mais uma página, montava um pouquinho do quebra-cabeça. Então, ela estava alternando essa atenção, indo e voltando para um item para outro, e não perdendo o foco. Tá? Então, aqui a gente trabalhou hoje com atenção alternada e atenção seletiva, que são dois tipos de atenção muito importantes para a criança na aprendizagem e que a gente está estimulando dentro de brincadeiras em casa, dentro do que ela tem, com os materiais dela, com os brinquedos dela, sem parar como se fosse uma tarefa, uma coisa que ela não tem atenção. Eu posso fazer isso na hora que eu estou sentada brincando com ela. Se eu souber o que eu estou procurando, se eu souber o que eu estou querendo estimular naquele momento, eu estou trabalhando com essa criança, estou estimulando, não é? Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, que tenha ajudado. Né? Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo com os amigos, se inscrevam no canal e fiquem todos com muita saúde. Até o próximo vídeo.